bem-vindos ao RH em Movimento, o podcast do Hub que recebe pessoas que transformam a gestão de RH no Brasil. Hoje eu vou conversar com a Sarita Barros, que é gerente de saúde ocupacional na MS, né? Muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Eu que agradeço, estou muito contente de estar aqui com vocês. Ai, que bom. Olha, hoje o tema que ela vai falar com a gente é sobre longevidade saudável como um pilar estratégico na gestão de pessoas. Então, assim, eu tô curiosíssima. E pra gente começar, assim, de um jeito bem leve, eu queria saber como você leva a longevidade saudável como um pilar pra sua vida. Bora lá. Então, a longevidade, assim, eu sou uma grande entusiasta de temas de qualidade de vida, né? Então, tudo relacionado à qualidade de vida eu adoro, né? Então, procuro sempre falar e tudo mais. A atividade física, pra mim, sempre teve, assim, eu sempre fui de praticar atividade física, né? Desde pequena, aí teve algumas fases da vida que não, mas aí depois de faculdade e tudo mais, a gente acabei sempre fazendo alguma coisa. Então, já fui antes, né, no início eu fazia natação, já fui da bike, então assim, tive mountain bike, de andar quilômetros de final de semana e tudo mais, mas a mountain bike depois de uma queda, né, meu marido teve um tombo aí que foi nada tão grave, mas assustou. Então, deixei um pouquinho a bicicleta de lado, fui pra corrida. Então, corrida de rua, então, e principalmente nas empresas, né, quando promovem as corridas, então eu busco sempre estar presente para mostrar, até para os pacientes, né, eu como uma médica do trabalho, tenho que dar o exemplo, né, o que a gente sempre fala, né, as palavras ensinam, mas os exemplos arrastam, então eu me sinto meio que na obrigação ali de ser o exemplo, e eu gosto disso. Então, corrida de rua e academia. Hoje é a academia que eu vou todos os dias. Eu sou muito disciplinada, então eu tenho Até final de semana? Até final de semana. E final de semana é melhor que dá pra ir com o marido. Então, de meio de semana, as rotinas são um pouquinho diferentes. Então, eu vou... E aí eu tenho uma parceira que é minha irmã. Então, todos os dias, 5 horas da manhã. Uma passa na casa da outra. A gente vai se revezando. Isso. Gostei, você é do Clube das 5. O Clube das 5. E aí, você acha que é só você na academia? Não! Você chega lá, tem mais gente treinando. E a academia começou até a abrir mais cedo, porque as pessoas ficavam esperando abrir. Então agora a academia abre 4h30. Mas não chegamos nesse nível. Olha só. A gente vai às 5, então de segunda a sexta, todos os dias. Então a disciplina é muito, né? Porque a atividade física ela acaba virando um hábito, né? Depois que você entende, vê os benefícios, entende, ela vira um hábito. Então eu tenho isso na rotina. Mas eventualmente quando a gente viaja, aí não tem como. E eu busco compartilhar isso, né? São exemplos positivos que a gente busca puxar. Minha família, pai, minha mãe é mais difícil, mas o meu pai, os amigos, né? Poxa, tem corrida, alguma coisa, vamos lá. Então, você busca estar sempre engajando ali as pessoas próximas, né? Pensando em vida pessoal. E na empresa, você acaba sendo uma vitrine, querendo ou não, né? Então, é mais estimular isso. E acaba puxando junto a alimentação. Então, todos os pilares da qualidade de vida vêm junto, né? Se você pratica ali, a sua alimentação começa a melhorar. Bebida alcoólica, você já não bebe mais tanto, porque no outro dia vai atrapalhar o treino. Sim. Exatamente, você não acorda bem para treinar. Então, bebida alcoólica é algo que acaba diminuindo muito, assim, fica só em ocasiões especiais. Qualidade de sono melhora muito, porque para mim, o meu horário de treino é de manhã. E aí você passa o final do dia, claro que eu durmo mais cedo, né? Com isso, acordando ali 4:45, acabo dormindo mais cedo. Mas a minha qualidade de sono melhorou muito. Então, ter essa regularidade do sono, que é um outro pilar da qualidade de vida, né? Com certeza. Então, isso acabou melhorando bastante e eu procuro ser o exemplo, né, para as outras pessoas. Como que essa visão sua de longevidade, né, a disciplina que você conseguiu ter, influencia a forma como você lidera projetos de saúde e bem-estar dentro da MS? A gente vê, assim, a longevidade como, a gente tem que ver como algo estratégico, né? Algo estratégico e sustentável, né? Então, nos programas, engajando, né, principalmente as campanhas, tem que ser algo
a longo prazo. Então é assim, aquele trabalho de formiguinha, né? Então você vai uma ação, outra, por mais que você não engaje tantas pessoas, aos poucos o movimento começa a crescer. Então é algo que vai a longo prazo. E é o que eu sempre falo, e eu falo para os pacientes também, né? Você quer viver até quantos anos e o que você está fazendo para isso, né? E na empresa, a gente tem isso como os funcionários que se abrem para qualidade de vida, para um estilo de vida saudável, eles acabam sendo mais produtivos, eles vivem melhor, têm mais atenção à saúde, acabam buscando ali os exames preventivos, que também, né, faz parte das campanhas, né? Então, eles acabam sendo mais saudáveis. Funcionários mais saudáveis são mais produtivos. E qual o papel das empresas no geral, você acha que tem nesse processo, né, da saúde das pessoas? A conscientização, né? Eu acho que a empresa deve, né, conscientizar muito as pessoas e dar ferramentas para elas, né? Então a gente tem que buscar ali as ferramentas que cada uma consiga, né? Então é o que eu falei, a gente começa com palestras, ações, movimentos, até que isso esteja em cada um, né? E um dos grandes desafios até nas empresas, eu acho que é atingir todo o público. A gente tem o público do administrativo, que é um público que você atinge com uma comunicação mais fácil. A gente tem o público operacional, e às vezes o seu operacional tem turnos e é um público que é um pouco mais difícil, você até atinge, mas para engajar na atividade física acaba sendo um pouquinho difícil. Uhum. E o público externo? O público externo se refere a força de vendas, ou às vezes florestais, então são públicos que acabam sendo um pouquinho mais difícil de atingir, mas uma vez que você conseguiu atingir e ajudou com algumas ferramentas, então isso com certeza vai muito bem. Quantas pessoas você tem na MS hoje? Aproximadamente 10 mil. Uau! No Brasil todo? Brasil tem todo. Time, né? Olha que desafio. Você falou de comunicação, né? Que esse time é mais fácil de comunicação. Sim, o público que está ali na planta acaba sendo uma comunicação mais fácil. Uhum. O operacional também a gente já tem alguns meios de comunicação. Às vezes a força de vendas requer ali uma atenção maior, ali é um estilo de comunicação diferente, né? Para você conseguir atingir e engajar. Muito bom. Agora, na prática, quais são os seus maiores desafios, além da comunicação que você citou, para trazer a longevidade saudável aí como parte da estratégia de gestão mesmo de vocês e pensando no tamanho que vocês têm? Então, assim, quais são as ações práticas que você recomendaria para alguém que está assistindo a gente que queira replicar? Eu acho que uma principal ação é a sustentabilidade nas ações, né? É a perenidade. Uhum. Claro que você ter recursos, né? Claro, se você tiver um Hub, se você tiver alguma coisa, se torna muito mais fácil. Sim. Um dos grandes desafios que a gente tem acaba sendo o custo, né? Então, a partir do momento que a alta liderança começa a entender isso como um investimento, acaba ficando mais fácil. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que trabalhar com os recursos que a gente tem no momento. Então, o recurso acaba sendo campanhas e ações pontuais, então isso tem que ser perene, né? Não pode, poxa, a ação X teve um baixo engajamento. Vamos entender o porquê? Por que teve um baixo engajamento? Será que a comunicação foi efetiva? Será que não foi num dia legal? Será que não atingiu? Então, entender o porquê que não teve um grande engajamento, mas tem que continuar, tem que ser perene, senão acaba sendo muito fugaz, né? Então, a gente tem que manter ali a sustentabilidade. Muitas vezes, assim, a saúde ocupacional é vista como, um tem que ter, né, nas empresas, ali um proforma. Como você acha que é possível para os RHs fazerem essa transformação de olhar interno, quando existe esse desafio internamente, de que, de fato, essas ações da saúde ocupacional entrem na estratégia para manter engajamento, manter produtividade, e que lá na frente vai ter um retorno até financeiro, né, para a empresa? Eu acho que o principal fator é o entendimento, né? Quando RH, alta liderança, entende a saúde como uma promoção, né, como algo que isso em tudo, né, acaba a gente não só tratando a doença, né, poxa, não é só fazer periódico e tratar e acompanhar ali sinistralidade e tudo mais, não, a gente tem que pensar um pouquinho antes disso, né, a gente tem que pensar na
promoção, na prevenção primeiro e depois na promoção da saúde. Então, quando a gente conseguir linkar tudo isso, porque funcionários saudáveis são mais produtivos. E a gente tem estudos que comprovam isso. Então, a partir do momento que a gente atua na prevenção e na promoção da saúde, a empresa tem resultados sustentáveis quanto à saúde. Um grande exemplo é a sinistralidade do convênio médico, né? Então, a sinistralidade, subiu, e agora? E tudo mais. E a base para tudo isso é a prevenção da saúde, né? A prevenção e a promoção. Então, as contas se equilibram a partir do momento que você tem ações mais sustentáveis aí na promoção. Você comentou aí dessa sinistralidade do convênio médico. Que outros dados vocês acompanham rotineiramente? Bom, a sinistralidade é um deles. Tem o absenteísmo, né, os afastamentos previdenciários. Então, são uma série de dados que a gente acompanha e aí você acaba fazendo um balanço de tudo isso, né? Poxa, precisamos atuar mais aqui. E positivamente, a gente acaba tendo ali as campanhas e as ações, né? Então, tem ações que são, assim, muito, muito legais, né? A gente tem ali o acompanhamento da gestação, né? Chamar Aconchego, o nosso programa. Então, a gente consegue mostrar em custo ali o quanto que a gestante sendo acompanhada é muito mais vantajoso financeiramente do que a gestante que não é acompanhada. Então, no ano passado, eu levei no Congresso da ANANT um trabalho demonstrando ali o nosso ganho nesse acompanhamento. Então, isso é bastante interessante. A gestante, um programa que foi um sucesso nosso recente, foi o Medida Certa. E ali onde a pessoa encontra, a gente abrimos as inscrições, então tivemos quase 1.000 inscrições, mas bom. A gente conseguiu acompanhar, a gente tinha vaga para 100 colaboradores. E ali foi uma amostra, né? Uma amostra de alimentação saudável, rotina de estilo de vida, atividade física. E a gente teve resultados, assim, fantásticos, assim, segundo lugar, o primeiro perdeu 25 quilos, a segunda 20 quilos, e o programa foi em 60 dias, né? Então, isso não é ali 60 pontual. Dias? 60 dias. Isso é e sem medicação, sem nada, só ali no estilo de vida. Então, é ali a medida certa. O que é a medida certa para cada um, né? Poxa, o que não tá legal é a alimentação, tô com a atividade física em dia, é a qualidade de sono. Então, acho que é um conjunto, né, que a gente acaba unindo ali. E nessas pessoas foi transformador, né? Foi transformador e ali isso pra vida, né? Não é só por aqueles 60 dias, né? A pessoa acaba arrastando isso pra vida dela. Então, foi um dos programas, assim, fantásticos, e a gente vai fazer ele agora uma vez por ano, então anualmente, um programa que... E o pessoal já tá... Quando vai ser o próximo? Quando vai abrir inscrição? Olha. Quando vai abrir? Então, bem legal. Muito bom, adorei. Você acredita que, assim, trabalhar a longevidade saudável pode se tornar, de repente, um diferencial na cultura da empresa e até, de repente, ajudar na competitividade dessa empresa frente ao mercado de trabalho? Com certeza, as pessoas começam a entender que a gente não está preocupado simplesmente com números, mas sim com pessoas. Então isso faz muita diferença, isso agrega valor, isso tem um impacto muito positivo na cultura organizacional, né? Então acho que realmente faz a diferença. O que vocês aprenderam ao longo dessa jornada, né, que você tem já, que deu muito certo, que faz muito sentido, pensando sempre em longevidade? Bom, acho que é um conjunto, né? O estímulo à atividade física é um deles. Que a gente vê hoje o sedentarismo, assim, ainda, infelizmente, muito alto, né? Então, o sedentarismo... E um dos grandes desafios hoje, né, no mundo corporativo, nós temos 5 gerações, né? Um dos primeiros momentos que a gente tem ali as 5 gerações. Tem tanto os baby boomers, que são os mais velhos, quanto a geração alfa. E aí, você atingir cada uma delas é o grande desafio, né? Os baby boomers já tem que ter ali a saúde como uma obrigação. E já a geração alfa, saúde mental, a atividade física tem que vir complementar ali, é uma geração mais sensível, mais vulnerável, então a gente tem que ter atenção ali a todas as gerações e levar isso, né, internalizar isso, entender como atingir cada uma, que isso a gente possa tratar de uma maneira construtiva, né, perene, a gente construir essas ações.
Você sabe que a gente fez uma pesquisa no passado, e ouvindo, né, as diferentes gerações sobre como elas enxergavam, que benefícios que elas valorizavam no mercado de trabalho. E para essa geração alfa, mais importante que salário era benefício de saúde. Benefícios. E como eles puxam a necessidade de ter alguma solução de saúde mental, né? Como eles enxergam a empresa como responsável. Então, eu fiquei bem impressionada com isso, assim, realmente. E outra coisa que você trouxe, né, sobre o exemplo, que a Rash, que você começou aqui falando com a gente nessa conversa, esse ano a gente fez essa pesquisa, que é o ROI do Bem-Estar, só com C-Level. Então, a gente ouviu, assim, milhares de C-Levels em diferentes países, 13 países que a gente fez a pesquisa, e eles falaram que quando a gente tinha um CEO que se cuidava, que gostava de algum esporte ou fazia alguma coisa para esse autocuidado em relação à saúde, ele enxergava mais valor em ter a solução para dentro da empresa. E então, hoje você falou de CEO, os CEOs, eles estão entendendo isso. E a gente vê que hoje eles estão triatlon, eles estão, quando que você vai em corrida e tudo mais. Então, eles abriram, né, muito a mente aí para atividade física, para um estilo de vida saudável. Academia já passou a ser uma prioridade para eles. Então, e isso é muito importante, porque como eles têm isso para eles, eles começam a entender que isso é importante que todos tenham. Então, faz muito sentido. E tem algumas reportagens falando ali do novo estilo de vida dos CEOs, né? Que eles deixaram de... E antes era bebida alcoólica e tudo mais. Hoje trabalhar de madrugada, né? Assim, hoje já não mais, exatamente. Uísque e tudo mais. Opa, hoje, peraí. No outro dia ele vai treinar. Tá então, mudando. É uma mentalidade que tá vindo pra melhor, sem dúvida. Com certeza. Pra gente encerrar, eu queria te ouvir sobre se você pudesse, assim, se você tivesse liberdade total para que as empresas repensassem a lógica como enxergam saúde e bem-estar, o que você diria para elas? Saúde e bem-estar é um investimento, né? Não é um custo. As empresas, muitas ainda acabam vendo como um custo. E aí, se tem algum outra necessidade, então acaba passando na frente. Mas não, a saúde é um investimento, né? Então, você investindo em saúde, você está investindo nas pessoas. E quem vai te trazer o resultado são as pessoas. É muito bom. Muito obrigada, viu, pela conversa. Foi ótimo. Espero que a gente possa repetir. E com certeza. Obrigada, eu que agradeço.